Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cubo Comunidade. E para quem ainda não me conhece, sou Fernanda Matoso, Corporate Success aqui do Cubo Itaú. E para a gente começar aqui mais o Cubo Comunidade, queria relembrar que a gente já trouxe algumas soluções de saúde aqui para você conhecer, fazer bench, entender como esse mercado evoluiu e se inspirar para também mudar o mercado. Inclusive, fica o super convite para você assistir a nossa playlist aqui no YouTube dos outros episódios do Cubo Comunidade. Mas hoje eu trouxe aqui quem está por trás de tudo isso no setor de health. E não poderia receber um representante diferente. E o nosso papo nessa edição do Cubo Comunidade é com Tiago Júlio, médico, gerente executivo de inovação aberta da DASA e um dos grandes responsáveis pela transformação do setor de saúde do país e que ajudou a construir a maior comunidade de fomento de health techs do Brasil. Tiago, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Oi, Fê, oi, pessoal. Obrigado você pelo convite e pelas palavras exageradas. Que isso, é um parceiraço, Tiago. Isso eu Super aceito, eu parceiro. concordo. Boa, boa. Isso aí não tem sombra de dúvidas. E aí, pessoal, a DASA foi uma das primeiras, né? Uma das primeiras, não, a primeira empresa a criar um hub dentro aqui do nosso hub. Então, a DASA foi pioneiríssima na nossa comunidade e a transformar de forma estruturada o segmento que a DASA atua. Então, já deu ali um grande impulso para o mercado. E aí, Thiago, você foi peça fundamental nisso, né? Inclusive, o Thiago tem um timaço que apoia ele nessa estrutura, apoia ele nesse movimento. E aí, acredito, e doou tudo que tinha, né? O que não tinha, ele tem várias histórias para contar de como que ele começou isso dentro da DASA, e no momento que não se falava ainda, mas algo que não se fazia, né, dentro das corporações, não era tão comum dentro das corporações, e principalmente aqui no Brasil. E aí, Tiago, eu queria te perguntar por que você acredita que uma empresa deve atuar com inovação aberta? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Fê, eu acho que tem vários motivos. O primeiro é para aprender. Acho que foi bem um pouco o nosso caso. Para aprender com os outros, aprender mais rápido, incorporar alguns aprendizados e tentar emular, de certa forma, o ambiente rápido, ágil que a gente vê nas startups, nas empresas de tecnologia, né? Muitas ou barra todas as incumbentes, grandes e médias empresas aí estão tentando, precisando se transformar, né? Fazendo a tal da transformação digital. E isso aconteceu com a DASA, começamos em 2017 mais ou menos, e naquele primeiro momento é tudo muito turvo, né? Para o executivo, para o acionista, para o CEO da grande empresa, traçar estratégias precisas de como fazer a tal da transformação digital. Porque é bem complexo, envolve tecnologia sim, mas envolve muito de cultura, e com isso vem muito de processo de trabalho, metodologias novas de trabalho, e junto com isso vem toda uma questão de mudança de mindset dos colaboradores e das lideranças, um achatamento entre os cargos e hierarquias e as gerações, né? Enfim. Então é muito complexo tudo isso, né? E aí você vê, olha para fora da janela e você vê, né, o ecossistema, as startups ali pequenas, mais rápidas, ágeis, em que parece que não tem esses problemas que a gente tem como grande empresa, ou às vezes melhor, parece que eles gostam desses problemas, né? Eu brinco que a startup não é que ela é adaptada a essa complexidade do mundo novo, né? Ela é nascida na complexidade, ela ama a ambiguidade, ela é um VUCA por definição, né? Ela prospera na, na incerteza, no alto risco, né? Enquanto que a grande empresa, ainda mais uma empresa de saúde com mais de 50 anos de história, como a DASA, que começou com o Delboni Oriemo lá na década de 60, virou DASA, uma das maiores empresas de diagnóstico aí do Brasil e da América Latina. E aí, recentemente, fizemos a fusão com a Redim de hospital, com a GSC, com algumas outras empresas, e criamos
um grande ecossistema de saúde aí, que não só mais medicina diagnóstica, mas tentando cuidar do paciente de ponta a ponta, e inclusive prevenir a doença. E a gente brinca que o nosso sonho é cuidar de saudável, não cuidar de doente, mas a gente cuida muito bem dos doentes. Então, lá em 2017, a DASA, cara, querendo, como que a gente faz a tal da transformação digital, né? E aí, olha um pouco para novos modelos de tecnologia, olha um pouco para essa questão nova nova forma de liderar, RH, e, cara, tem esse capítulo aqui, startup, inovação aberta, empreendedorismo, que aí temos que olhar. E aí a nossa opção foi, pô, vamos olhar isso de perto. Então, cara, pegamos um hub, um parceiro, lá na periferia, né, na ponta da empresa, que a gente brinca, né, um pé dentro da DASA, um pé fora da DASA, e montamos um posto avançado de observação do ecossistema, com um objetivo, um propósito de criar uma comunidade de saúde, porque em paralelo a gente avaliava ali o ecossistema de health tech, ainda era uma coisa que era pequena, muito promissora, mas que não era muito estruturada ainda, se a gente olhasse, por exemplo, como as comunidades de fintechs, né, e de outra, uma geração anterior aí de startups, né. Então, por um lado, a gente acreditava que era importante para o país como um todo, para o setor de saúde, apostar e apoiar esses empreendedores, e ao mesmo tempo, enquanto a gente fazia isso, a gente estava ali no Cubo, cara, cercado das empresas que mais manjam disso, tanto startups que trabalham com corporates, quanto as corporates que foram ousadas e fizeram um movimento parecido de estar lá para aprender. Então, acho que esse é o principal ponto, primeiro, para começar, Fê, para aprender, estar perto e incorporar hábitos, tentar entender o que está acontecendo antes até de pensar de investir na startup ou comprar startup, ou até mesmo usar o produto da startup. Tem uma jornada muito rica até o primeiro dia que você consegue, de fato, fazer uma POC com uma startup lá. Às vezes demora, mas tem uma jornada muito rica e muito importante para a empresa, que não pode ser ignorada. E foi o principal motivador da gente ir para lá, posso te dizer. E isso abriu outras portas depois de, puxa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo também, que a gente mal imaginava quando foi para o Cubo. Não, e é legal isso que você falou, né? Quando você estava contando a história, você fala, nossa, eu olhei para a janela, vi aquele comportamento ali, vi como é que as startups se interagiam, como é que elas não olhavam para os problemas, muito pelo contrário, queria gerar, né, valor, e como é que você trouxe isso para a DASA. E você falou assim, não sei fazer esse negócio, mas eu entendi que eu preciso fazer esse negócio. E hoje vocês já alcançaram, né, uma maturidade muito interessante, e acompanham ali o comportamento de como que eu posso, de outras formas, interagir com esse ecossistema. Isso é super interessante. E aí já queria fazer o link aqui com a próxima pergunta, que é bem nesse sentido, Thiago, que você falou. Então, a partir do momento que você deu esse primeiro passo para interagir com o ecossistema e fazer a inovação aberta, quais são as vantagens que você acredita que esse processo tem, né? Tanto a inovação aberta quanto esse movimento de interação com o ecossistema? Cara, vantagem. O primeiro está na sua própria pergunta. É o privilégio de acompanhar o que está acontecendo de dentro, né? Isso assim, cara, é difícil de até quantificar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu brinco, eu gosto de Fórmula 1. Antes de começar a gravar aqui, eu estava assistindo ali o primeiro treino ali de Monza. E aí eu tive que parar para gravar aqui. Estou curioso até para ver o que deu. Mas aí eu brinco, poxa, o cara que está ali no paddock da Fórmula 1, no dia a dia, sei lá, uma repórter, né? Como a gente tem excelentes repórteres aqui no Brasil que acompanham o dia a dia do paddock, cara, essa pessoa vira um especialista, ela não é um mecânico, né? Ela não é um diretor de time, mas, cara, tá ali, ela acaba sabendo às vezes mais do que os especialistas, né? E se absorve, né? Então a gente tá ali no Cubo, enquanto a gente estava ali trabalhando a comunidade de saúde, a gente estava sendo bombardeado por 11 andares ali do Cubo, né? Eu brinco, tem um andar de saúde, mas tem 11, um mundo ali para ser explorado. Então, essa é uma primeira vantagem, cara. É você, ao aumentar, se expor, você aumenta o número de conexões, que aumenta a velocidade de aprendizado. Literalmente falando, você, ao conectar mais, às vezes a gente brinca que no Cubo nosso trabalho é conectar, e o pessoal fala, pô, mas isso é um trabalho? Cara,
É matemática. Quanto mais você conecta, mais troca de dado tem, o aprendizado fica mais rápido. Né? Se tiver oportunidade ali, se você precisa fazer 100 conversas para achar uma oportunidade, no Cubo você faz isso em um dia. A gente acha uma oportunidade por dia. Enquanto que lá dentro da DASA, sentado lá falando sempre com as mesmas pessoas nas mesmas reuniões, eu ia levar 2 anos para ter 100 conversas para achar uma oportunidade. Então acho que essa é a primeira e principal vantagem, né? A segunda que é consequência disso é que a hora que vem a oportunidade, você além de estar bem posicionado para pegar ela com já maturidade, você está muito mais bem posicionado para agir. Então, o que a gente percebe no exemplo da DASA, assim, a gente foi lá para trabalhar a comunidade, a gente ficou, sei lá, um ano, um ciclo. Primeiro ciclo Health Tech, chama os empreendedores, vamos trabalhar a comunidade tal. E aí as startups dos outros andares batendo na nossa porta, pô, eu tenho um software de RH, eu tenho um software de jurídico, eu tenho software... Aí no primeiro momento é tipo, mas não sei se eu vim aqui para isso, eu vim aqui para cuidar de saúde. E os caras batendo. E aí a gente olhou para a DASA e naquele movimento de transformação digital tinha um monte de funcionário, pô, Thiago, do RH assim, cara, eu fiquei sabendo de uma startup de recrutamento, o cara lá do marketing, pô, tem uma startup aqui que eu usava noutra empresa, e aí a gente falou, puxa, cara, acho que tem conexão aí. E aí, além da oportunidade surgir, o call to action é imediato, porque eu já estava lá. Tá bom, vem aqui então no Cubo, vem aqui, a gente vai fazer isso agora. E aí, claro, a gente tem e foi aprendendo e vai melhorando, e a Fê sabe melhor disso do que eu, porque ela hoje é a grande responsável por isso, que a gente vai criando jornadas e processos, né, para o Cubo ajuda daí muito a empresa a dar escala para isso, a testar modelos. Então lá no começo a gente, né, só fazia eventos pontuais de pitch, aí a gente começou a fazer um Innovation Day, que era o dia inteiro, aí a gente separou os Innovation Days por área, daí a gente, poxa gente, o Innovation Day é pouco, tem que quebrar isso numa jornada e ir ao longo do ano, né, e a gente foi aprendendo, evoluindo esses modelos junto com o Cubo e outras corporates que estavam ali nesse momento. Então, essa segunda fase, que é de começar a internalizar a inovação, aí é onde a gente começou a aprender com as corporates que estão ali no Cubo, né? Poxa vida, cara, o que eu aprendi ali com Accenture, Saint-Gobain, Renault, puxa vida, AWS, diversos parceiros que estão ali, que são nossos vizinhos como startup. Ah, tá dando pau aqui no meu jurídico aqui, não tá sabendo fazer um contrato legal com a startup? Meu, desce 3 andares, vai lá na Peugeot, né? Que agora é Stellantis, né? Poxa, Marina, como é que vocês fazem aí, entendeu? E aí, puxa, cara, essa troca muito rápida, e aí, de novo, aprendizado rápido. Então, se num lado eu estava aprendendo rápido o que era startup, o que fazem, como se alimentam, onde dormem, por outro lado, eu comecei a olhar meus pares, né, grandes empresas, e eu, amigo, como é que você está fazendo aí? Né? E ao contrário, pô, cara, eu tentei aqui desse jeito, não deu certo, a gente aprende muito que não dá certo, né? Então, de novo, velocidade de aprendizado, Fê. E aí, conforme você vai aprendendo, a gente vai testando e vai incorporando. E quando a gente viu, sem ser um objetivo tácito ali nosso no começo, a gente estava fazendo 20 POCs ali por ciclo e eu nem tinha ainda um processo, não tinha orçamento, eu nem sei como que eu fiz essa. Foi o intraempreendedorismo da parte de quem protagonizou isso, né? Os coordenadores, analistas e gerentes ali que toparam essas loucuras. Não, muito legal. Eu adorei, Thiago, a sua analogia ali com a Fórmula 1, né? Quem é ali que está na prática tem, às vezes, muito mais conhecimento de um especialista que fica ali na teoria. E você trouxe muito exemplo de estar presente, como que estar ali naquele local me traz um acesso e quase que por osmose de como aquilo vai ser feito. E é muito orgânico, né? É natural, é quase que no flow do ecossistema ele te coloca, te joga ali nas oportunidades e aí você aprende literalmente na prática. E o que é interessante, até vai linkar aqui com a próxima pergunta também, é como que fazer parte desse ecossistema, e você falou sobre o crescimento de aprendizagem. Então, a gente não tem a pretensão de falar assim, olha, você vai encontrar isso aqui só dentro do Cubo. Igual você falou, a gente sabe que as empresas ou as próprias startups vão ter acesso em algum momento, em algum dado momento, aquelas oportunidades. Mas isso pode demorar um tempo, pode demorar 1 ano, 2 anos, igual você falou, se você estivesse sozinho ali dentro da DASA. Quando você está dentro desse ecossistema,
o acesso a essas oportunidades é muito exponencial, né? É muito mais rápido por conta do volume. E aí, exatamente nesse ponto aqui, né, queria que você falasse um pouquinho mais quais são os principais benefícios dessa interação com o ecossistema de inovação e empreendedorismo, tanto no sentido de aprendizagem, como de cases. Você falou um pouquinho sobre as pessoas, né, como que as áreas dentro da DASA fizeram isso, e não só dentro do Cubo, mas fora do Cubo, como é que foi esse acesso e esses benefícios de interação? O primeiro, da oportunidade real e prática dos colaboradores testarem esse tipo de inovação, gente. É importante também ter claro que a inovação aberta, na minha visão, ela é uma parte, às vezes pequena, mas importante, bem importante, né, de uma estratégia maior. Tá? No caso da DASA, a gente tem essa consciência, a gente não é tudo Open Innovation não vai sozinho transformar a saúde do jeito que a gente imagina. Tem muita coisa que cabe a nós, tem muita coisa que cabe à sociedade civil como um todo, cabe aos médicos, enfim, cabe a outras empresas que estão entrando no setor, empresas de tecnologia, enfim. Agora, esse é um fato que é uma modalidade real, ou seja, hoje as empresas conseguem ganhar eficiência contratando startups, igual sempre foi, tá, gente? Eu sou médico e eu trabalhava com tecnologia antes de começar a inovação em startup dentro de hospital. Eu comprava equipamentos, principalmente depois software médico, para o hospital. Sim, então não era uma novidade, né? Mas assim mudou. Eram grandes empresas, grandes fornecedores, contratos grandes, imensos sistemas grandes. E aí começou a ter as startups, sistemas pequenos e tal, mas assim, as empresas sempre buscaram tecnologia e desde a década de 80, 90, muito software para se automatizar e ganhar eficiência. Então, você começa a inovar ali no horizonte 1, né, de eficiência e tal, e isso às vezes abre a porta e prepara a empresa para voos maiores, o horizonte 2, ou coisas mais disruptivas, o horizonte 3, né? Nem toda empresa também está olhando para a disrupção, a bem da verdade. Agora, eficiência e ser rápida e melhorar resultado, todo mundo quer. E é um fato que nisso muitas startups ajudam. E aí uma visão que a DASA não tinha. A DASA é empresa de saúde, no primeiro momento a gente foi lá para olhar empresas de saúde. E quando eu vi que tinha um cardápio de legal tech, market HR tech, um monte de tech aí que podia ajudar a DASA a ser uma empresa eficiente, ter mais qualidade, e que isso vai, no limite, direcionar recurso para a gente cuidar melhor dos pacientes, tratar melhor os médicos parceiros. Pô, ganha-ganha. Então, assim, é importante, se existe essa modalidade hoje, né, como eu disse, há pouco tempo atrás, a TI lá centralizava toda a compra de software, fazia as avaliações RFP. Hoje, a tese que a gente tenta vender é, cara, você tem que dar um pouco mais de autonomia para a ponta, testar algumas ferramentas de mercado, e se for uma boa, como é tudo software as a service, nuvem, né, você tem pouca barreira. Claro que tem assessment de segurança e tal, mas em geral, cara, não, né? Grandes empresas usam ferramentas como a gente está usando aqui para gravar, para fazer as reuniões, o e-mail, né? Então, claro que existe um processo de avaliação e curadoria para isso, que é boa parte do que a gente faz do nosso tempo, do meu time, do time aqui do Cuba, avaliando e curando essas startups. Mas então, baseado nessa premissa de que, cara, existe muitas oportunidades com softwares leves, específicos de áreas administrativas ou áreas operacionais por aí, vamos criar um modelo que a gente deixa os colaboradores conhecerem isso e testar. E aí você precisa, primeiro, expor o cara. Então, a primeira vantagem que você me perguntou, primeiro benefício, eu estou expondo o cara. Ah, mas ele precisa aprender, tá bom. Então, você, ao expor e fazer evento, então, é muito claro para a gente alguns eventos de entrada que a gente fala que eles são mais de sensibilização, de capacitação. E aí, aos poucos, esse cara vai treinando e você começa a partir para modelos de eventos ou de dinâmicas que são mais focadas em geração de negócio. E meio que esse cara tem uma jornada, né? Você falou da jornada ali do paciente, tem uma jornada do intraempreendedor, em que ele conhece o Cubo, ele começa a ver umas sessões de pitch para conhecer, e de repente ele lembra de um problema que ele tem, ou ele vê uma startup que pode resolver um problema, e ele, pô, Thiago, como é que eu faço? Então, estar no ecossistema permite a exposição, e com isso, claro que não, se você trabalhar de forma mais ou menos organizada, você consegue criar uma jornada educacional, pedagógica, capacitação, né, que o RH gosta de falar. E aí você chega finalmente no ponto que talvez onde a gente queria chegar, que é, tá, cara, então, pô,
vamos rodar essas startups aqui dentro, vamos ver como é que funciona. E aí a segunda premissa que a gente tem é que quase sempre vale a pena você fazer um teste antes, né? Existem casos que você pode direto contratar uma startup já para botar para rodar, muitos. Mas às vezes até por imaturidade da empresa, não da startup, a gente gosta de fazer um teste que a gente chama de POC, e que na verdade não é um teste, é menos para testar a tecnologia da startup, porque em tese isso a gente faz na curadoria, né? E muito mais para fazer um teste de um business case como um todo, né? Então não é só se a startup, se o software dela funciona. Cara, a startup atendeu bem, diminuiu os prazos, teve algum retorno para a gente, o usuário está satisfeito. Então a gente tenta criar um, um, um mini MVP corporativo, eu falo, né? De um problema com uma área de negócio com uma startup, e aí a gente testa se essa startup resolveria esse problema, se seria possível escalar aquilo. E com isso em mãos, aquele intraempreendedor lá, o gerente da área X ou o trainee da área Y, cara, ele tem um business case validado, né? Então eu brinco, é como se a gente fosse um investidor anjo, e aí agora ele está indo lá pedir uma série A para o investidor. E aí sim ele vai lá para o diretor dele, ou em algum fórum, em algumas das vias que a DASA tem daí para escalar a inovação, que não é a gente, né, faz esse handover e cara, eu tenho um business case bem comprovado aqui, rodamos 3 meses essa startup, melhorou a eficiência, a área está feliz, poxa, a gente tem, vamos fazer esse projeto? E aí acaba virando um projeto lá que pode cair para a área, pode cair para um squad digital, se for uma coisa mais relacionada ali a só, enfim, aí depende, mas então assim, estar no ecossistema permitiu não só a gente trabalhar nessas lições, então eu exponho, sensibilizo e gero oportunidade, mas o principal para mim, cara, me permitiu aprender esse processo e criar essa jornada, entendeu? E aí eu vou criando o processo da DASA para linkar uma coisa com a outra e o Cubo vai ajudando, né? Então hoje já existe uma jornada quase ponta a ponta dentro da DASA, que vai desde o cara nunca ter ouvido falar em inovação aberta startup, até ele fazer uma POC, provar sucesso e ganhar um budget para escalar isso daí, entendeu? Com muitos acertos a serem feitos no caminho, mas a gente pode dizer que a gente tem. E a gente tem isso graças ao ecossistema. Claro que é mérito nosso, em certo sentido, assim, do meu time que construiu e da DASA, porque você precisa de outros times para fazer isso, né? Porque você precisa ter acordo com compra, você precisa ter acordo com o jurídico, você precisa ter acordo com segurança da informação, LGPD e tudo mais. É mérito, né, de quem fez e topou, mas assim, cara, a gente não teria feito só lendo o livro ou sei lá, contratando uma consultoria simplesmente para vir, faz assim. Ouso dizer que eu acho que não, ou teria demorado mais ou não teria sido tão efetivo, porque está ali no ecossistema também foi igual o empreendedor, né? Eu, como empreendedor da asa de inovação aberta, eu vou também corrigindo no meio do caminho. Então, Sim. Por mais que você pega ali no Cubo, todas as empresas têm mais ou menos a mesma jornada, as mesmas premissas, mas assim, cara, o jeito que a DASA fez é bem diferente do que o jeito que a Cogna faz, que é super diferente, né, do jeito que o Itaú faz, né? Então, assim, cada empresa também vai refinando aquilo de acordo com o timing da empresa ou o que é mais prioritário para ela naquele momento. Sim, e é muito claro quando você fala que é uma construção de autonomia, né? Eu, como empresa, eu construo esse know-how como área de inovação e eu repasso esse know-how para a companhia como um todo. Então, a inovação fica ali, a área de inovação fica ali como um catalisador, né? Como é que eu repasso esse conhecimento e como é que eu repasso essas oportunidades, dando acesso também ao ecossistema. Então, é muito claro. E é igual você falou, aprendendo, errando, fazendo de novo, experimentando, conhecendo outras formas. E aí, você contou um pouquinho, né? Explorou para a gente tanto o primeiro passo da DASA, como é que ela tomou essa decisão, o processo que vocês aprenderam e chegaram onde chegaram até hoje, e como é que vocês dão e estão dando autonomia para as áreas. E aí, queria voltar um pouquinho lá na parte que você falou, quando você olhou para a janela e falou: o que está acontecendo lá fora com esses empreendedores? Você falou: quero participar desse negócio. E aí, quando você foi olhar para o ecossistema para entender como que a DASA ia interagir, você encontrou o Cubo. E aí, queria te perguntar por que o Cubo, por que você escolheu o Cubo, por que decidiu, né, fazer essa parceria com a gente, com o nosso ecossistema, estando aqui presentes com as startups e com as grandes empresas. Tá, Fê. Eu gosto
É, lembra do filme Twister? Você é jovem, né, Fê? Não lembro, não é da sua época o filme Aparentemente Twister. jovem. É. O filme Twister é aquele filme famoso do furacão que os caras testavam. Na época foi super famoso por causa Com dos a efeitos latinha de Pepsi. especiais. Aí, tá Exatamente. vendo? Lembra? E aí era a história do seguinte: eles tinham cientistas lá, eles queriam estudar um furacão imenso e eles tinham que soltar uns microsatélites dentro, eles tinham que entrar dentro do furacão para soltar os sensores, né? E o único jeito de fazer isso era dirigir com uma caminhonete e ir lá dentro e abrir o negócio com todos isso incluído, né? E assim, cara, por que que, puxa, ou seja, né, cara, você quer conhecer o furacão, você tem que ir lá no olho do furacão. E aí eu brinco que é isso, cara. Você quer, tá rolando uma bagunça, você quer entender o que está acontecendo, você tem que ir lá participar dessa bagunça, né? Entra na Então, bagunça. uma bagunça boa, né? Então, eu acho que isso, e aí, antes de falar até do Cubo, tá? Porque, por mais que é o meu favorito, existem outros hubs e todos são super igualmente importantes. Com Então, assim, certeza. a primeira coisa é, cara, eu tenho que estar fora da empresa. E melhor que estar fora da empresa, né? Talvez a gente, naquele momento, a gente falou, meu, faz sentido eu estar fora da empresa, mas aí eu abro alguma coisa aqui, boto um nome DASA whatever, e aí acaba que não é fora da empresa, eu só estou em outro local, mas acaba que é a empresa, né? Eu não, a gente quer estar fora da empresa. A gente quer estar sujando a mão de graxa aí com essa turma, entendeu? E aí tem aquela questão, por que a gente faz isso? Meu, porque eu quero estar perto de quem está fazendo acontecer, eu quero ser parte integrante, eu quero ser legítimo. Ter legitimidade é muito importante nesse jogo, a gente aprendeu, né? E aí é onde entra algumas técnicas e premissas de Open Innovation, da humildade, né, cara, de você aprender, do give first também, que é, cara, uma grande empresa tem recurso, por que não pagar para ver no bom sentido, né? Então, não tenho dúvida que para essa jornada, tá? Para essa jornada de estar próximo de startup, de inovação aberta, tá? Não necessariamente para tudo, né? Se você está digitalizando sua empresa, fazendo transformação digital, célula ágil, tal, é, para isso você é o contrário, você tem que ter um espaço legal dentro da sua empresa, criar uma estrutura legal, porque é teu time de desenvolvimento, né? Que pode até ser botar teu time num espaço como o Cubo, muitas empresas fazem isso. Se você for lá na DASA, a gente tem um cubo lá nosso, que a gente chama de Exp, super parecido, aberto, que é onde os nossos times de tecnologia trabalham, né? Muitas das empresas do Cubo eu sei que tem isso. Agora, se a coisa é, cara, eu quero aprender com o de fora, eu quero trazer o novo, eu quero, né? Então vão ter que estar fora. Então é como eu disse, tá fora, um pezinho dentro, um pezinho fora, né? E aí, por que o Cubo, né? Bom, gente, primeiro, disclosure, não fui eu que escolhi, eu, muito pelo contrário, eu vim para a DASA porque já existia a parceria quase fechada com o Cubo, né? Já estava ali acordada, mas né, não 100% formalizada, mas basicamente foi. A gente deu meio sorte, gente, essa é a verdade, porque no exato momento que a gente estava discutindo essa questão de transformação digital e de Open Innovation, começando a olhar para isso, o Cubo estava no momento discutindo a possibilidade e pensando na questão do modelo de vertical, né? Que seria, pô, vamos criar as verticais aqui de segmentos tal. Então, assim, eu até brinco que foi o primeiro matchmaking da nossa história, foi o próprio Cubo, do tipo, poxa, o Cubo está procurando empresas aqui para assumir verticais, e a DASA, poxa, a gente quer aprender com os melhores, né? E a gente tem essa cultura na DASA sempre de aprender com os melhores. A cultura veio do Pedro Bueno, nosso fundador aí, do Romeu, Dr. Romeu, nosso chairman. Então foi um matchmaking meio. Deu match, né? Tinder-like. Então, assim, meu, brinco que, tipo, foi uma venda fácil, né? Porque casou muito ali na hora, né? Então, eu brinco que assim, o Cubo, a gente estava dentro mesmo antes de tá literalmente assinado, né, Fê? E agora, óbvio, né, cara, então, assim, foi muita oportunidade, porque daí casava bem, poxa, ao mesmo tempo a gente vai estar num lugar de referência, porém a gente vai poder construir algo nosso. Então, casou muito perfeito com o que a gente queria. Agora, claro que você conta muito a reputação do Cubo, a gente conhecia a história do Cubo, eu pessoalmente era fã do Cubo, e não à toa eles foram atrás de mim justamente, Thiago, literalmente a DAS naquele momento, assim, brincando, mas exagerando aqui, mas meio assim mesmo, Thiago, você conhece o Cubo? Você sabe o que são as startups, meu? Você sabe o que eles fazem lá? A gente quer fazer lá, você topa? Tipo assim, sabe, brincando assim, mas literalmente a empresa não sabe exatamente o que é, ela tá lá para aprender. E aí achou um cara que sabia mais ou menos, que já tinha algumas entradas, eu já conhecia muita gente do Cubo, né? E aí o Cubo parecia então o seu lugar ideal. Mas por fim também, Fê, é a questão
visão e propósito, né, cara? Isso alinhou super, porque o Cubo declaradamente e, né, por estatuto e tudo, tá lá que é fomento ao empreendedorismo, né? E a DASA, por mais que sim, a gente quer fazer negócio, mas naquele primeiro momento, a nossa prioridade, e ainda eu falo que é a nossa prioridade número um, é 100% alinhada com a do Cuba. A gente quer fomentar o ecossistema de inovação, empreendedorismo e tecnologia, só que você põe uma palavrinha lá, em saúde do país, entendeu? Então, isso para mim foi claro que teve, isso veio depois, porque né, a oportunidade veio primeiro, mas quando a gente viu que o propósito e a estratégia era a mesma, daí ficou muito claro, entendeu? Exato, não, aí está a essência do ecossistema, né? Eu não estou lá só para consumir o ecossistema, ali como empresa, pegar as inovações, mas como que eu contribuo e como que eu construo esse ecossistema. Está aí o propósito, né? E isso reflete não só no nosso mercado, mas reflete, falando aí de forma também um pouco exagerada, mas é real, em outras questões, né? Em questão de geração de emprego, desenvolvimento dos empreendedores, enfim, tem vários resultados aí que a gente colhe de forma prática. E aí, já que a gente está falando de ecossistema, aqui aprofundando, você contando a história, queria, e você já está há bastante tempo dentro da área e bastante tempo com a gente aqui dentro do Cubo, queria perguntar a sua visão em relação à maturidade. Como que você vê o desenvolvimento da maturidade, e aí a gente falando da maturidade das grandes empresas nesses últimos anos? E aí, se você puder, Thiago, aproveitar e contar, de repente, algum case, tanto no Cubo Health, ou como que você vê essa evolução de maturidade do ecossistema também. Ah, Fê, olha, eu acho que vale como um todo, tá? Mas vou falar aqui de saúde, que é onde eu tenho, não propriedade, mas onde eu conheço mais, né? E tenho o mínimo dever aí de tentar falar. Meu, amadureceu muito e muito rápido. Agora, era exatamente o que a gente imaginava e queria, né? Então, eu brinco que é também como é que chamava lá? A profecia autorrealizada, aquela história lá daquele cara que escreveu o livro que, né? Você fala que vai acontecer alguma coisa, aí você fala e você trabalha tanto para aquilo que acontece, e você fala, eu previ o futuro. Não, cara, você construiu o futuro, né? Trabalhou. Exatamente. Então, eu particularmente gosto muito dessa visão, então era, né, lá atrás, quando a gente fala que a gente queria apostar no ecossistema, no setor como um todo, e não ter num primeiro momento um olhar exclusivista para a DASA, e é real, gente, das 10 primeiras startups que a gente escolheu para o Cubo Health, cara, talvez uma tinha era da área da DASA, né, que é de diagnóstico. Todas as outras eram estavam em saúde, mas no primeiro momento você fala, cara, mas o que, que você vai. Que uma farmácia de manipulação tem a ver com a DASA? Sei lá, Uber de médico tem a ver com a DASA, né? Naquele momento que era empresa de laboratório. E a gente, não, isso aqui é importante para o setor. E a gente também entendia, gente, o setor de saúde, ele é B2B, 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 B2G, B2B, 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 B2C no final, mas ele é todo assim. Dificilmente você tem uma empresa que atende direto o paciente sem nenhum intermédio. Cara, é um setor todo intricado, né? Tem quem presta saúde, tem quem paga, que são os convênios, as operadoras, tem a indústria farmacêutica, tem a indústria de diagnóstico, né? Então, assim, é difícil fazer as coisas isoladas na saúde, como, vou tentar dar um exemplo grosseiro aqui, quando a gente vê com os bancos, na revolução que está acontecendo no mercado financeiro. Hoje, uma startup de fintech, ela consegue ter uma solução tecnológica e substituir um banco, literalmente, né? Na saúde, ainda não, e eu ouso dizer, pode ser defesa de incumbente minha, que nunca vai. É porque na saúde, assim, em algum momento vai ter que operar o paciente, vai ter que internar, vai ter que fazer um exame. Claro que a gente vai diminuir, criar jornadas fantásticas, né, e automatizar muita coisa, deixar coisas portáteis, mas eu acho que vai sempre ter essa cadeia, né? E então a DASA naturalmente tem muitos parceiros, né? A DASA é parceira de quase todos os convênios e operadoras e seguradoras. A DASA, a gente tem nossos próprios hospitais, mas muitos hospitais que vocês conhecem que não são da DASA, o serviço diagnóstico lá dentro é da DASA, né? Por mais que não pareça, white label, né? Mas assim, o laboratório é a gente que cuida. Então, assim, tem a indústria farmacêutica, a indústria de pesquisa, que a gente colabora através de estudos e dados, analytics, enfim. Então, assim, qual que é o ponto, para resumir?
a gente, né, pensou, cara, também não adianta a Dawsa se transformar rapidamente e virar um ser digital como a gente quer ser, e o resto do setor ficar no século XX, porque a gente depende desses caras, né? Então, pareceu muito estratégico para a gente, assim como a gente ajudava as startups, cara, eu vou ajudar as corporates também, que não, podiam até ser concorrentes num primeiro momento, mas, ou seja, se a operadora se a Unimed, falar Unimed, que a gente teve uma reunião com a turma de inovação da Unimed agora, se a Unimed, que é, né, uma cooperativa, né, seria tipo um convênio, uma seguradora, que é super cliente da ASA, pô, se ela também começa a interagir com startup, se transformar e ganhar eficiência e tal, poxa, provavelmente ela vai ser um melhor parceiro para a DASA. E no final do dia, o que importa, cara, vai melhorar lá para o paciente, para o médico, profissional de saúde que está na ponta, que é o nosso objetivo principal, né? Então, a gente começou, junto com o Cubo, a literalmente trabalhar e conscientizar grandes empresas também que iam lá no Cubo fazer visita, assim como tudo que eu te falei para a DASA aqui, claro que não a parte de internalizar a inovação, mas a parte de sensibilização, de fazer os eventos de matchmaking lá, conhecer as startups, assim como a gente fazia e faz isso para a DASA, qualquer empresa do setor de saúde que quiser ir lá visitar, está aberto, cara, e a gente ajuda, não tem problema, pode ser até concorrente, de verdade. Porque a gente quer ajudar a startup lá, né? Desse lado eu te falar da startup, e eu quero ajudar ali, no caso, sei lá, a farmacêutica, o hospital ali que quer transformar, quer aprender também, assim como eu. E a gente tem certeza que vai fazer. E aí, Fê, para terminar, essa tese para a gente se mostrou muito acertada. Como eu disse, o mercado amadureceu rápido. Claro, foi só a DASA que fez isso? Claro que não. Mas a gente viu, por exemplo, quando a gente começou essa jornada, talvez pouquíssimas empresas de saúde tinham iniciativas de inovação aberta, pelo menos com grande peso e declaradamente de inovação aberta. Se falava um pouco de inovação, fazia alguns programinhas de startup ali pontuais, mas assim, de fato ter um negócio. E hoje, cara, quase toda empresa de saúde tem algum programa, uma iniciativa de inovação aberta, é parceira de algum hub na sua localidade, tenta e está tentando aprender. Então são indícios reais de que realmente acho que teve maturidade sim da parte das corporates. E bom, como startup não tem o que falar, né? Se os números mostram aí o grande boom de investimento, acho que a gente já teve meetup aqui para falar só disso, né? Mas acho que a parte importante eu vejo sim amadurecimento do lado das grandes empresas, que é muito importante em saúde, gente, talvez mais do que todos os outros setores, porque em saúde, eu brinco, cara, quase não tem B2B. Às vezes a startup começa B2C, né? Ela quer vender direto para o paciente e ela percebe que é inevitável ela vender para uma empresa. Então, na saúde, o B2B é muito importante para a startup. É difícil ela fugir disso, né? Vários setores das startups querem fugir do B2B, às vezes ir direto ali para o consumer. Em saúde, a gente está um pouco longe disso ainda. Então, se torna, eu acho que mais importante ainda as empresas amadurecerem, até porque vão consumir das próprias startups depois. Exato. E aí, pessoal, tudo que o Thiago contou aqui, a gente assiste de camarote, viu? É real aqui, quando ele de fato recebe as empresas, de fato está preocupado com a geração de negócio das startups. E aí, Thiago, quando você fala, dentro da sua fala, tem entrelaçado 2 pontos que são super importantes. Então, como que eu olho para o meu paciente, para o meu consumidor, né, para o meu cliente, e eu estou preocupado em gerar valor para ele, e isso envolve conectar com startup, conectar com concorrente, entender quem é a minha cadeia está evoluindo, então meu cliente está gerando valor. E olhar para o ecossistema. Então, se eu estou olhando para o ecossistema, consequentemente, de novo, vai gerar valor para o meu cliente. E a gente sabe, né, Thiago, que as empresas que estão tateando ainda a inovação aberta, apesar do nosso ecossistema com certeza evoluiu muito rápido, a gente não tem dúvidas disso, ela ainda tem algum receio, mas como assim eu não vou olhar para uma startup que não está exatamente na minha estratégia? Faz sentido olhar, porque de repente eu posso ser pego de surpresa, de repente aparece uma pandemia e eu preciso me adaptar de forma rápida. Exatamente. Então faz super sentido olhar ali para tudo que está acontecendo para a gente não ser pego de surpresa, literalmente. Tiago, a gente... Sim, pode falar. Não, isso é. O que eu ia falar você está certa, mas a gente vai ser pego de surpresa, porque é do jogo, também, né? Em algum momento vai aparecer e falar, poxa, como é que esse aqui a gente deixou passar? Mas é do jogo, isso eu acho que é até estimulante. Boa. E eu brinco que eu acordo todo dia de manhã, eu olho no espelho, né, e falo, cara, hoje eu acordei para descobrir quem vai disruptar a saúde, né? E aí eu vou para a cama sem descobrir, mas um dia eu vou acordar
e Fê, um dia eu vou acordar e vou ler alguma notícia aqui no meu Zap e vou falar, puxa, aconteceu, né? Então, assim, Aconteceu. porque eu acho que a disrupção verdadeira ela é imprevisível, né? Então, assim, a gente Sim, está lá numa busca eterna e talvez a gente nunca vai chegar, por isso que vai acontecer, né? Mas aí eu volto para o nosso ponto inicial, o que importa é a jornada. Tem muito aprendizado na exato. jornada. Exato. É, esse é o ponto. A gente não é que a gente não vai ser pego de surpresa, é como a gente vai estar nesse modelo, né? Eu lembro Perfeito. de uma fala, inclusive, de um dos mantenedores, quando chegou a pandemia, ela falou: Poxa, foi tão bom eu já fazer parte, tão bom assim, né? Apesar da pandemia, eu já fazer parte de um processo de inovação aberta, de um ecossistema, porque hoje eu estou muito preparado. Pode ser que eu não sabia o que fazer, mas eu sabia os meios para acessar o que eu poderia de repente fazer, né? A empresa ali junto com a equipe, está mais direcionada no ambiente mais favorável. E aí a gente fala também sobre a sua analogia lá atrás de Fórmula 1. Falando de velocidade, não é ter velocidade e não pressa. Pressa, você mete Exatamente. os pés pelas mãos, mas tem que ter foco ali, tem que ter velocidade para, de fato, estar inteirado aí com o que vai disruptar o mercado. Tiago, a gente chega na reta final. Super obrigada pelo bate-papo. Sempre um Adorei. prazer falar com você, cheio de histórias. Fica convidado para o próximo bate-papo, com certeza. E, pessoal, quem está assistindo a gente aqui, se quiser fazer perguntas para o Tiago, deixa aqui no chat que a gente chama ele de volta. Tiago, muito obrigada. Gente, valeu. Entra lá no nosso site, quem quiser, quem tiver startup e quiser bater um papo com a gente, Boa. pode entrar ou no site do Cubo, se inscrever lá, ou no site da DASA, dasa.com.br/startups. Marca um pitch lá para a gente conhecer o que vocês têm aí. Vale para saúde, vale para não saúde também, tá bom, galera? Maravilha. Boa, Tiago. Brigadão. Valeu, gente. Até a próxima. Até, obrigada. Pessoal, e você que ficou curioso em conhecer as startups do Cubo Health, acesse pelo nosso site, entra lá, cubo.network/startups e digite Health, ou encontre tudo no nosso portfólio, tem vários filtros lá para você interagir. As principais informações sobre cada uma delas, com todos os contatos das empresas também. O link vai ficar aqui na descrição e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que a gente chegue aí em mais pessoas e que possa ter acesso a esse conteúdo também. Vamos fazer um ecossistema de saúde e outros setores cada vez mais fortalecido. Fica o super convite. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o Cubo, quer saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, comenta aqui também no nosso YouTube. E até a próxima. Obrigada por estar aqui com a gente. Tchau, tchau.